Agradecemos a todos que têm estado conosco toda semana estudando a palavra de Deus. O tema dessa semana é sinais que apontam o caminho. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Para falar sobre sinais, que apontam o caminho, nós temos que entender que Jesus mesmo diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também diz que ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, quem é Jesus? Se a gente olhar Jesus só no aspecto humano, a gente vai perder todo o sentido da Bíblia e da verdade. Então, João chega aqui em João 20, 30, 31 e diz: Jesus fez diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então, a Bíblia não trata todas as coisas, que foram os acontecimentos quando os discípulos estiveram com Jesus. Aí diz: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E aqui Cristo significa Messias. O Jesus, o nome humano, ser humano, é o Messias. Aí, além disso, bota o Filho de Deus. Então, aqui une o Messias, que é aquele que foi prometido para vir resgatar a humanidade, também com o Filho de Deus, que aí revela a verdadeira natureza de Jesus como ser divino. Diz que para que crendo tenham vida em seu nome. Então, a crer em Jesus significa isso. Significa Jesus ser filho de Deus. E Jesus explica, e João também explica esse sentido. 1 João 4,15 diz assim: qualquer que confessar, a palavra confessar lá no original é homolégio, que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, homolégio significa concordar. Então, confessar é concordar que Jesus é o Filho de Deus. Assentir, ou seja, sentir e aceitar como fosse verdade. Declarar abertamente que Jesus é o Filho de Deus. Então, para você fazer isso, você tem que ter a confiança, que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. 1 João 5,13 diz assim: estas coisas vos escrevis a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, aqui João está dizendo de forma clara: aqueles que creem no nome do Filho de Deus. E que nome é esse? Jesus. Alguns dizem que o nome não é Jesus, por causa de tradições e tal, é Sharia e é Oshua. Mas a versão portuguesa, que foi trazida para o língua portuguesa, é Jesus. Apesar que o J não existia, não existe, no hebraico, mas o sentido de Yeshua é o Jesus da Bíblia, na língua portuguesa. Pode ter versões melhores? Pode. A gente podia falar Yeshua? Pode. O importante é que Deus sabe que você está falando dele. Isso aí não tenha dúvida. Então, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Imagina. E para creais no nome do Filho de Deus. Então, o crer em Jesus é a base da salvação, é a base da vida eterna. 1 João 5,20 diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Então, não há dúvida para João que o Filho de Deus, ou seja, o Filho do Ser Eterno, já veio. E nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Então, quem é esse verdadeiro aqui? Está em maiúsculo. Diz: e no que é verdadeiro estamos. Então, a gente diz aqui que naquele que é verdadeiro nós estamos. Fazemos parte. Isto é, quem é ele? Seu Filho, Jesus Cristo. E aqui diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é que é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Aqui, se a gente voltar para a frase, é Jesus. Então, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Então, de outras formas, também, como foi falado antes, quem tem um filho tem a vida. E que vida é essa? Vida eterna. Mas a gente morre, mesmo aqueles que creem em Jesus morrem. Mas Jesus disse que mesmo morto, você estiver morto, ele vai te ressuscitar. E isso está escrito também em João, João, 5,
5, verso, né, 28 diz, né? E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão onde? Nos sepulcros, ou seja, mortos, ouvirão a sua voz. Então, aqui não quer dizer que a gente vai ficar um ouvido, né? Mas sim que tudo, né, ouve a voz de Deus, ouve o chamado de Deus. E diz aqui: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição do quê? Da condenação. Então haverão duas ressurreições, né? Um daqueles que morreram crendo em Jesus e os que morreram sem crer em Jesus. Então aqui complementa o que está escrito aqui, né? Então aqui diz, né, que João 3,18 fala: quem crê, a palavra crê aqui é pisteu, nele não é condenado. Então, quem crê em Jesus não é condenado. Imagine, quem crê em Jesus não é condenado. Não está dizendo aqui que você não é julgado. O julgamento, todos vão participar do julgamento. Mas você não é condenado, significa que no julgamento você é considerado inocente. Imagina. Mas quem não crê já está condenado. Tá vendo? Isso é forte. Quem não crê em Jesus já está condenado. Porque essa condenação já existe desde que o homem pecou, todos nós estamos condenados à morte. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você não crê, e pisteu significa confiar. Né? Quem não confia em Jesus, né? Aquele que não tem confiança, não dá crédito, né, a Jesus, ele será condenado. Gálatas 4, 5 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, que Deus faz tudo da maneira, né, no momento certo, diz, Deus enviou seu filho. Nascido de quê? De mulher. Então tenhamos certeza que Jesus nasceu de mulher. Nascido sob a lei. Ou seja, Jesus veio para cumprir a lei. Para remir os que estavam debaixo da lei. Quem é que estão debaixo da lei? São aqueles que são culpados. São os pecadores. Então nós estamos debaixo da lei. Então a lei cobra o quê? Aquele que peca, morre. A fim de recebermos a adoção de filhos. Então Deus tem um plano para mim e para você, e nós sejamos seus filhos. Você aceita esse plano? Eu já aceitei. Aqui nos dá um exemplo que Deus mostra que coisas são importantes para a humanidade. Uma delas é o casamento. E aqui conta a história em João 2, de 1 a 11, a história do casamento, né? Que é as bodas, né, em Caná. Diz que ao terceiro dia fizeram-se as bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Alguns comentaristas citam, né, que Jesus era parente de algum dessas pessoas aqui, que foram convidados. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Então a Maria foi lá preocupada, né? Alguém deu a mensagem para ela: olha, não tem vinho. E Jesus falou algo que as pessoas ficam, né, dizendo: ah, por que Jesus falou dessa forma, né? Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Então chamou Maria de mulher. E essa mulher aqui pode estar relacionada, né, com a mulher lá da promessa, né, do Éden. Deus falou que Satanás, né, ia ser pisado, né, e que vinha um descendente da mulher ia alcançar essa vitória. Ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus fazia as coisas de acordo com o plano da redenção. Por quê? Porque Satanás, ele é esperto, ele quer atrapalhar o plano da redenção. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então, algumas pessoas, né, usam até dizendo que Maria pode ser intercessora perante Jesus, né, em algumas religiões, como a religião católica, né, coloca Maria com esse papel, né. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabia um ou dois, né, cabiam 2 ou 3 almudes. Né, almude aqui é a quantidade, né, o volume. Disse Jesus: enchei de água essas talhas. Então, Jesus deu uma ordem, que aparentemente não tinha sentido, né? E encheram-nas até em cima, e disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou, mestre-sala, né? Provou a água feita, né? Vinho, e na original, na verdade, é suco de uva, né? Alguns dizem que é vinho, né? Mas, de fato, Jesus, né, transformou essa água, né, em suco de uva. É lógico que o uva tem um pouco de álcool também. Não sabendo de onde vieram as pessoas, né? Se bem que sabia os serventes que tiraram a água,
chamou o mestre Sala esposo, né? E disse: todo homem põe o primeiro vinho bom logo no início. Quando já tem bebido bem, ele coloca o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Imagine. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. O que é manifestar a glória aqui? Jesus usar o poder dele divino para fazer o bem. Isso é a glória de Deus. E aqui em Gênesis 2, 21 e 24 diz que esse casamento relembra, né, a promessa e o casamento que Deus instituiu, que as pessoas hoje estão querendo deturpar e dizer que pode ser de qualquer forma. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que claramente, ó, o Senhor Deus fez cair num sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Tomou uma das costelas, né? Então tomou uma das costelas de Adão e cerrou a carne em seu lugar. Então foi a primeira cirurgia que foi feita. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Então Deus tirou Eva, né, de Adão, para mostrar que essa união, de fato, é uma só carne mesmo. E disse a Adão: essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. E diz mais: essa será chamada mulher. Né? Algumas versões falam varoa, porquanto do homem foi tomado. Então, aqui já tinha explicado, né, o sentido, né, das coisas que tinham acontecido. E aí vem o princípio do casamento. Diz que, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á, no original realmente apegar-se, ou seja, juntar a sua mulher e serão ambos uma carne. Então, o propósito de Deus é retornar, restaurar aquela união que existia, né? Antes, né, de Deus ter instituído o casamento. E aqui nós podemos ver que o casamento aqui também é o quê? Homem e mulher, macho e fêmea. Então, hoje as pessoas têm dito inúmeras coisas, né, inúmeras palavras para tentar dizer que isso aqui não deve mais ser seguido. Mas não podemos dizer que aquilo que Deus estabelece não é mudado. Só muda se ele alterar, né, o que ele estabeleceu. João 4, de 46 e 54 diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Então, tinha às vezes muitas pessoas, né, acompanhando, né, esses eventos. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então apareceu uma pessoa que tinha um filho que estava enfermo. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. E rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, pois já estava à morte. E aí nós podemos ver aqui que Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse Jesus: vai, o teu filho vive. Então Jesus, às vezes a gente pensa que Jesus não nos responde, né? Mas Jesus sempre responde, só que não de acordo às vezes com o nosso propósito. E o homem creu na palavra de Jesus e disse, Jesus disse e partiu. Então, quando essa pessoa, né, teve uma grande e importante decisão, ou seja, quer crer. E aí Jesus diz: vai, teu filho viu. O homem creu e partiu. E descendo ele logo, saiu ao encontro dos seus servos e anunciaram, dizendo: ó, o teu filho vive. Perguntou a que hora se achasse que aquele filho dele tinha melhorado. E disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. E ele entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma que Jesus tinha falado. Tá vendo como são as coisas? Teu filho vive, creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então, Salmo 33, 8 a 11, explica por que Jesus basta falar e as coisas já acontecem. A própria Bíblia explica aqui, ó. Tema toda a terra ao Senhor. Temam todos os moradores do mundo, porque ele falou e foi feito. Então, as coisas que foram feitas, Jesus falou. Mandou e logo apareceu. Então, Jesus manda e aquilo de fato vai cumprir o propósito, né, de Deus. E aí diz mais aqui, ó. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, ou algumas versões falam ímpios,
quebranta os intentos de povos, e o conselho do Senhor permanece por quanto tempo? O conselho de Deus, aqui diz que é para sempre. Conselho aqui é decisão. A decisão e a vontade de Deus permanece por quanto tempo? Para sempre. E os intentos do seu coração de geração em geração. As coisas. E aí nós podemos entender que, ó, novamente, como é que Jesus fala a coisa acontece. Aqui dá uma explicação. Romanos 4,17 diz, como está escrito, né? Deus constituiu Abraão pai de muitas nações. Ele diz, ele é nosso pai e aos olhos de Deus em que creu. Deus, o que é que Deus faz? Dá vida aos mortos e chama a existência coisa que não existe, como se existisse. É muito interessante, né? Nós podemos ver que Deus chama a existência as coisas que a gente não vê, que não existem, como se existisse. Só que é uma diferença, né? Quando Deus faz isso, quando Jesus fala isso, isso passa a existir. Isso passa a vigorar a partir daquele momento. Porque, na verdade, né, nós podemos ver que Deus, né, ou Jesus, tem o poder, né, de alterar a realidade. E basta ele falar, a realidade já é alterada. Aqui conta também o milagre junto a Betesda. E aqui nos diz, né, que Jesus, né, havia ido para a festa entre os judeus e subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo uma porta chamada das Ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, né? Alpendre é espaço, né? Lugar onde as pessoas podem ficar fora. Neste jazia grande multidão de enfermos. Então nós podemos ver aqui claramente, né, que, continuando a história, né, que esse homem, as pessoas, né, multidão, pessoas enfermos, cegos, mancos, né, eles esperavam o movimento da água. Então aqui podia dizer que era uma crendice, né, mas quem sabe se de fato isso aconteceu ou não. Diz que porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, o que acontecia? Depois do movimento da água, sarava qualquer enfermidade que tivesse. Então, as pessoas criam nisso. E diz que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Imagina, bastante tempo. E disse o quê? E Jesus vendo esse deitado, engraçado, né? Interessante que Jesus ele vai em direção às pessoas que de fato necessitam e que vão crer nele. Jesus vendo, né, este deitado, sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? Olha a pergunta que Jesus faz. Queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Talvez ele quisesse ajuda, né, de alguém que levasse lá para o tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse o quê? Levanta-te, toma o teu leite e anda. Então aqui, se ele não cresce, não aceitasse, né, a voz, né, a decisão que Jesus dá, ele, podia não ter de fato a cura. Mas diz que ele, né, o que ele fez? Ele creu. E aí diz, né, quando Jesus falou, toma teu leito e anda. Logo aquele homem, quando aconteceu com ele, ficou são. E tomou o seu leite e andava. E aquele dia era um dia de quê? De sábado. Então, para que serve o dia de sábado? Alguns acham, né, que é para a igreja, né, não pode fazer nenhuma atividade, mas o sábado, principal razão do sábado está aí. Isso, né, vamos ver. E aqui diz Mateus 12:8, né, que o Filho do Homem, quem é? Jesus, é até do sábado é Senhor. Aqui no original a palavra curios. Curios é possuidor, mestre, a quem pertence, o dono. E quem é o dono do sábado? Jesus. Lucas 6:9 diz, então Jesus disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Então aqui a palavra lícito é, seja, eu posso fazer isso ou não. Isso é pecado ou não é pecado? Nós podemos ver claramente, né, que Jesus diz que nós temos que distinguir entre o que é bem e mal, entre salvar a vida ou matar uma vida. Isaías 58:6 explica, né, o que nós devemos fazer no dia de sábado. Diz que guardareis meus sábados, reverenciareis o meu santuário. Eu sou quem? O Senhor.
Então Deus está dizendo para nós, né, e para o povo do passado, assim como hoje também do presente, que quão importante é isso. E aí nós podemos ir aqui, ó, quando Jesus faz essa pergunta, né, a Bíblia explica. Levítico 26:2 diz: guardareis meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então, o santuário é o lugar onde Deus habita conosco. Isaías 58:6 diz: porventura não é este o jejum que escolhe. Então, o jejum está atrelado o quê? A vida da pessoa. E aqui diz também o que? Guardareis meus sábados, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Aí aqui em Isaías 58 fala: porventura não é este o jejum que eu escolhi? O que Deus quer que nós façamos no sábado? Que a gente solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo. Então, tem pessoas que estão sob jugo. O jugo é a escravidão, né? Sendo controladas. E o que é que essas ligaduras, né, aqui de impiedade? Né? A impiedade, né, está relacionada ao ímpio. O ímpio é aquele que se opõe a Deus. Então, desfazer as ataduras do jugo, que deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Então, Deus quer que nós façamos muita coisa. E alguns ficam achando que é só ficar, né, em casa, né, guardando o sábado, né, tranquilo, sem perseguição, né? Mas Deus não fala isso, não. E depois que Jesus cura várias pessoas, o que acontece? Né? Há resistência. Né? E aqui diz, né, em João 5:10-16, fala: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leite. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leite e anda. Curado, não sabia se toma teu leito, né? E anda. E o que fora curado não sabia quem era Jesus ainda. E porque Jesus se havia retirado e em razão, né, de que naquele lugar havia uma grande multidão. Diz que depois Jesus encontrou, né, essa pessoa no templo, né? E disse: eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então nós temos que ter, né, muito cuidado, porque o pecado relacionado com a morte, e a morte está relacionada com o pecado. Diz que aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. E por essa causa, o que aconteceu a partir de agora, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Porque fazia essas coisas em que dia? Dia de sábado. Então nós podemos ver aqui claramente, né? Jesus fala aqui, dá a resposta. O que Jesus fez cura no sábado? João 5:17-18, Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também. Quem é o pai dele? É Deus, o ser eterno. Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo. E aqui explica, porque não só quebrantava o sábado, então que ele dizia que Jesus estava quebrando o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então eles queriam, né, apedrejar Jesus, né, matar Jesus de forma, né, que calasse, né, a mensagem, né, que Jesus, né, enviou para as pessoas, né, falar. Colossenses 1:15-17 diz claramente, meus irmãos, quem é Jesus? É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Nele foram criadas o que? Todas as coisas. Então, se foram criadas todas as coisas, então ele não pode criar a si próprio. E aí diz, né, que nele foram criadas todas as coisas, que aonde? No céu e na terra. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Então a gente pode ver aqui também que tudo foi criado por ele e para ele, com o propósito, né, de ser para ele. E ele é antes de todas as coisas, mostra aqui a divindade. E todas as coisas subsistem por ele. Subsistir é existir. Ainda está sob, né, condição que ainda pode ser alterada. Segundo Coríntios 4:4 fala que quem é que engana as pessoas, quem desvia as pessoas muitas vezes, né, do caminho correto. Diz aqui que tem um Deus deste século, quem é? O próprio Satanás. Cegou os entendimentos dos incrédulos. Então ele cega também dos cristãos, né, que estão seguindo a Jesus, né? Ele tenta cegar essas pessoas. Para que
lhes não resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos que entender, né, que Jesus explica, né, claramente quem é ele, né, a maioria das pessoas que de fato eram as pessoas aqui que creem, né? Diz, na verdade, Jesus responde, na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. O Filho é o próprio Jesus, ser humano. Se não vir fazer o Pai. Então, Jesus sempre está imitando, né? Está sempre fazendo algo, né? Conforme o Pai faz. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Aí Jesus dá exemplo, né? Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que ele faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, então uma característica do ser divino é ressuscitar os mortos. E os vivifica, ou seja, dá vida. Assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Nós já vimos Jesus, né? Diz que quem crê nele, ele vai dar a vida eterna. E ele também responde, né? Para muitos, né? Os questionamentos, né? Que nós temos no dia a dia. Quem eu sou, estou fazendo aqui, né? Então, esse questionamento é que Jesus responde. Que o Pai ressuscita os mortos e os vivifica. Assim também o Filho vivifica quem ele quer. E também o Pai a ninguém o quê? Ninguém julga. Então, quem é que vai julgar os seres humanos? Jesus, que viveu aqui como ser humano, sabe o que está acontecendo. E diz, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Então, nós podemos ver aqui claramente que a relação de Jesus com o Pai tem que ser mantida, né, conosco também, para que a gente também possa receber essas bênçãos. E aqui diz, né, quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Né? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Isso aqui é mais profundo ainda. Né? Está dizendo que você crê, né? Você vai ter a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passa da morte para a vida. Então é isso que acontece conosco. A gente está numa situação crítica, mas a gente aceita Jesus, as coisas mudam. E ele diz aqui, em verdade vos digo que vem a hora, Jesus fala, e agora já é o momento, que os mortos ouvirão o quê? A voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E Jesus fala também, porque como o Pai tem vida em si mesmo, ó, imagine isso, vida em si mesmo, assim também deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Então foi otorgada, né, no concílio, né, que o ser divino, né, ia dar capacidade para Jesus também fazer a mesma coisa. E aí dizem, né, que Jesus, né, e tem o poder, né, de exercer o juízo porque é o Filho do homem. E diz, não vos alarmei disso, né? Porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição o quê? Da condenação, um intervalo pequeno. E aí a Bíblia, para concluir, diz assim, Apocalipse 1, verso 8. Quem é Jesus? Aqui diz, eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E Jesus se revela, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso está totalmente relacionado, né, com a mensagem que Jesus quer trazer para nós. Alfa e ômega está relacionado com o ser divino, princípio e fim, primeiro, né, e último. E também ele diz que, além disso, é o Senhor que era, que há de vir e que é o Todo-Poderoso. Então, são títulos que pertencem a Jesus e ele está retornando, explicando quem ele é. Então, se você tem dúvida ainda de quem é Jesus, Jesus pode te dar salvação, peça perdão a Deus e siga o seu caminho. Siga o seu caminho com Jesus. Porque Jesus é o que é, que era, que há de vir. Jesus é quem? O Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti que um feliz sábado a ti e teus familiares. Graça e paz de Deus para todos. Pedimos essas bênçãos
em nome de Jesus. E Deus dê a você um bom fim de semana, um feliz sábado. E começa quando? Pôr do sol da sexta a pôr do sol do sábado.